né? Team-Based Learning. E o PBL também, que é o Problem-Based Learning. Eles usam bastante esses dois sistemas lá. Eu acho que a USP foi a única faculdade que fez um teste das duas turmas. Se a senhora pesquisar depois, a USP pegou uma turma e dividiu em PBL e a outra em medicina, né? PBL E aí? E aí, no final, não deu diferença. É isso que eu ouvi. Formação No dos final não dá alunos... diferença. A diferença é o começo aí, no final não dá diferença. Agora, pode ter dado uma diferença na... Não sei, não deu diferença no final, então eu ia falar de diferença diferença no desempenho dos alunos em questão de aproveitamento por cada período, né? Mas se não deu no final, né? Não sei. Tem esse estudo aí, eu vou tentar achar, professora. Eu lembro que eu li tem muito tempo aí. Professora, o pessoal entrou aí, são 6h02. Então, vamos começar? Tem um pessoal aqui, tem um pessoal lá no YouTube, eles demoram, igual nas outras aulas, eles demoram um pouquinho para começar, né? Mas né? eles demoram um pouquinho para entrar. Mas o pessoal que entrar muito atrasado pode entrar para o YouTube, que lá eles podem voltar, né? E dar sequência. Professora, como sempre, é um prazer ter a senhora na nossa sala. A senhora fica à vontade. Se a senhora quiser se apresentar de novo, algumas vezes já apresentou, né? Mas vai que tem um pessoal que não conhece a senhora aí, tá? Fique à vontade, professora. Tá bom, obrigada, Cleide. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ivanita, eu dei aula na UFS por quase 30 anos, né, de fisiologia, e me aposentei o ano passado, mas sou voluntária, professora voluntária. E eu continuo enganjada na pesquisa científica, no programa de pós-graduação em ciências fisiológicas. Lá eu oriento alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica, e sempre falo, todos são muito bem-vindos para procurar o laboratório, para fazer pesquisa, e minha área de pesquisa é essa, né? Fisiologia cardiovascular, especificamente a área de contratilidade miocárdica e reatividade vascular. Então, a gente sempre está de portas abertas para os alunos que queiram fazer pesquisa. Para a gente é um prazer receber alunos, e não só da UFS, a gente está aberto para alunos de qualquer universidade. A ciência é universal, né? Não precisa ser só da UFS. E outra coisa que o pessoal sempre pergunta sobre a pesquisa é se tem um período, né, especial para ele. Não, desde que você entrou na universidade, você pode ir. Não precisa ter feito nem fisiologia. Obviamente, se fizer fisiologia, você vai entender melhor, mas não é uma obrigatoriedade. A gente tem muito aluno lá que ainda nem fez fisiologia ainda, né? Então, hoje a gente vai falar de regulação da contratilidade miocárdica, e especificamente como os cardiomiócitos regulam a sua função contrátil e como isso vai gerar, então, energia suficiente para fazer com que a bomba cardíaca consiga ejetar o sangue com pressão e velocidade, né? Então, nas aulas passadas, a gente falou da parte da atividade elétrica, como que o impulso elétrico ele é gerado no nosso sino atrial e como ele se propaga pelo átrio direito, átrio esquerdo, chega no nó AV, e daqui ele vai em direção aos ventrículos, passando pelos fascículos AV, e se bifurcando aqui no ramo direito e esquerdo, e ativando toda a massa ventricular como se fosse um sistema único, né? A gente chama assim, como se fosse um sincício verdadeiro, porque as células cardíacas, elas estão acopladas de uma maneira que existe uma redução da resistência elétrica, e o estímulo elétrico passa praticamente quase que instantaneamente, ativando toda a massa ventricular direita e esquerda, e assim o coração contrai. Então, quando o coração contrai, lembre que a contração é feita por cada cardiomiócito isolado aqui na câmara direita e câmara esquerda, e cada cardiomiócito desse, ele produz força. Quando ele contrai, ele gera força. E vocês lembram que essa força, então, ela vai se distribuir, por quê? Por uma área, ou a área do ventrículo esquerdo, ou a área do ventrículo direito. Então, força
por área é pressão. Então, quando a gente vai medir essa força do cardiomiócito na câmara cardíaca, a gente mede pressão. Mas quando você vai medir a força gerada no cardiomiócito, você vai usar um músculo isolado, você pode pegar um músculo papilar isolado, uma trabécula isolada, e aí você estuda a força desenvolvida pelos cardiomiócitos, então a gente vai falar um pouquinho dela. Então, histologicamente, essa parede do ventrículo, a gente tem a parte do endocárdio, do miocárdio propriamente dito e do epicárdio, então a gente vai falar um pouquinho do endocárdio, do miocárdio, onde a gente tem os cardiomiócitos, que são essas fibras musculares cardíacas isoladas, normalmente tem um ou dois núcleos. Essas células, elas têm, o cardiomiócito é envolto por uma membrana, que é o sarcolema, e esse sarcolema ele se invagina a intervalos regulares, formando um sistema tubular chamado de túbulos T. Dentro do cardiomiócito, a gente também tem um outro sistema tubular muito importante, que é representado aqui nessa estrutura aqui em amarelo. Ele é um sistema tubular longitudinal e ele tem uma conexão, uma íntima conexão com a porção com a membrana do túbulo T, formando então o que se chama de tríades e díades. Esse sistema tubular longitudinal é um sistema que é importante para o armazenamento de cálcio. Então, além do sistema tubular que a gente conhece como retículo, né? Aqui ele é chamado de retículo sarcoplasmático no coração. A gente também tem outras organelas fundamentais, as mitocôndrias. Então, o coração é um órgão que utiliza muito ATP, então ele consome muito oxigênio e ele tem uma produção muito grande de ATP. Dado a isso, o fluxo sanguíneo coronariano tem que ser regulado estritamente, então os mecanismos de regulação de fluxo sanguíneo coronariano tem que ser mantido em níveis bastante delicados, bastante bem controlados para manter o aporte nutricional do coração quando ele está desenvolvendo a sua função. A membrana do sarcolema, não muito diferente das outras membranas celulares, né? A bicamada lipídica, com a cabeça polar lá voltada para fora, proteínas ancoradas nessa membrana, muitas delas funcionam como canais iônicos, outras funcionam como receptores de membrana. Mas eu queria chamar mais atenção aqui na parte interna, então o sarcolema e o túbulo T. Então, entre a membrana do túbulo T e a cisterna lateral do retículo, então a gente tem essa estrutura aqui que a gente chama de tríades ou díades, que elas, exatamente essa estrutura, ela acaba tendo uma função importante para o processo de contração, que é justamente durante a passagem do potencial de ação nessa membrana, que o potencial de ação vai ativar essa região, e aí o cálcio, então, vai produzir o processo de contração. Então, além da região, vamos passar próximo, dentro do cardiomiócito, a gente encontra uma série de proteínas, proteínas contráteis, proteínas que formam um citoesqueleto. Então, essas proteínas que formam um citoesqueleto, você tem proteínas de ancoramento, estão na membrana, que ancoram mais proteínas do lado externo e proteínas do lado interno. Então, a gente vai falar um pouco das proteínas contráteis, que são as miofibrilas. Então, as miofibrilas, a gente encontra basicamente a gente encontra várias proteínas, mas eu vou falar dos três principais proteínas que a gente encontra, que são as proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis são as proteínas que geram a força durante o processo de contração. Então, basicamente, proteínas contráteis a gente teria a actina e miosina. As proteínas reguladoras, elas modulam o processo de contração e elas têm a capacidade de ligar e desligar o processo contrátil. Por exemplo, a troponina, né, dividida em troponina I, troponina T, troponina C. E as proteínas estruturais, como eu mostrei, mantendo, então, um alinhamento, mantendo os filamentos, tanto o filamento grosso quanto o fino, em um alinhamento adequado e dá, então, uma certa extensibilidade, elasticidade às miofibrilas. Então, o sarcômero é a unidade funcional, dividida aqui pelas linhas E, todo mundo já conhece a estrutura, então aqui um desenho esquemático tirado do livro do Margarida, de Melo Aires. Aqui, então, a gente teria a divisão de um sarcômero pela linha Z, onde se ancoram proteínas, várias
proteínas a gente tem dentro do cardiomiócito é a titina se ancora de um lado da linha Z, vai até o outro lado, aqui o filamento fino e o filamento grosso. Estou mostrando aqui em separado o filamento grosso, ele é formado por proteínas de miosina. A gente pode fazer uma hidrólise enzimática desse filamento grosso. Se a gente fizer uma hidrólise enzimática, tripsina, por exemplo, a gente pode dividir o filamento grosso aqui na sua porção da cabeça, da miosina e da porção da cauda. A porção da cauda a gente chama ela de meromiosina leve, porque o peso molecular dela é menor do que a porção da cabeça, chamada meromiosina pesada. A própria meromiosina pesada, que é a porção da cabeça, a gente pode ainda subdividir, ela pode ser subdividida na porção do pescoço, que eles também chamam de S2, e na porção S1, que é a porção da cabeça propriamente dita. E essa cabeça da miosina, ela tem uma característica interessante, que ela tem duas pequenas proteínas ancoradas em cada uma dessas cabeças, e essas pequenas proteínas são chamadas de cadeias leves. Então, são as cadeias leves da cabeça pesada da miosina. Essas cadeias leves, elas têm uma importância diferente no músculo cardíaco do que a gente vê no músculo liso. Por exemplo, lá no músculo liso, para que ocorra a contração do músculo liso vascular ou qualquer outro músculo liso, é necessário que essas duas cadeias leves sejam fosforiladas. Se não tiver fosforilação da cadeia leve no músculo liso, não tem contração. Já no músculo cardíaco, não. Não há a necessidade de fosforilação. A fosforilação da cadeia leve pode modular a velocidade de hidrólise de ATP. E falando em hidrólise de ATP, a capacidade de hidrólise de ATP do filamento grosso reside aqui na cabeça da miosina. Então, ela é uma ATPase miosínica. Essa ATPase miosínica, como as outras enzimas que a gente conhece, elas podem ser moduladas. Então, você pode ter ATPase miosínica, que tem velocidade de hidrólise de ATP diferenciada, maior, menor. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, na hipertrofia, derivada do exercício físico. Então, cada estímulo aqui pode induzir aumento ou redução da velocidade de hidrólise de ATP. O filamento fino, então, ele é formado por moléculas de actina, e essas moléculas de actina, então, elas estão entrelaçadas, e além do filamento fino das moléculas de actina, a gente tem as proteínas reguladoras, troponina, que ela se subdivide em troponina T, troponina C e troponina I. A troponina C é a porção a proteína que tem afinidade, então, pelo cálcio. Vocês lembram que a molécula de troponina, ela é uma molécula que tem 4, vou dizer assim, sítios de ligação para o cálcio, né? Então, ela é uma molécula com 4 sítios de ligação. Deixa eu desenhar rapidamente aqui. Seria mais ou menos isso, em que cada um desses sítios pode se ligar a cálcio. Só que a troponina C, quando o músculo cardíaco está em repouso, né, a concentração de cálcio de 10 a menos 7 molar, por exemplo, que é o repouso, aparentemente só 2 desses sítios se ligam ao cálcio. Então, a ligação do cálcio... deixa eu só perguntar uma coisa. Está dando para ver no quadro? Não, né? Acho que não, né? Muito pouco, professora, mas... Um pouco. Eu não consigo ver muito, não. Ficou muito pequeno. Aí em cima, professora, na tabela da senhora, não tem como... aí em cima das opções, é porque eu não consigo ver. Aí em cima deve ter uma opção para trocar pelo vídeo, pela câmera. New share. Olha, vamos deixar... Eu estou quase desenhando aqui, botando na frente, porque eu estou com medo de tirar e a gente perder, né? Bom, enfim, a proteína de troponina, ela tem 4 locais para se ligar,
quando a célula está em repouso, parece que só, né, um repouso elétrico, 10 a menos 7 molar, 2 sítios estão ligados, outros 2 não estão. Quando o cálcio aumenta, parece que o terceiro se liga ao cálcio e o quarto continua sem se ligar. É diferente do que acontece no músculo esquelético, quando os 4 sítios se ligam ao cálcio. Uma proteína importante também que tem no sarcômero é o filamento de titina. Então, o filamento de titina, ele é uma proteína gigante que tem dentro do cardiomiócito, e esse filamento ele se liga de um lado ao outro. Aqui, ó, a gente tem um esquema mostrando aqui, o filamento de titina ligado, ancorando de um lado, e ele vai até o outro. Só um minutinho, rapidinho, só para ver se eu consegui por aqui. Pessoal, trocou para a câmera da professora aí? Ou não? Eu não mexi. Eu não sei se foi você, porque eu cliquei 2 vezes e aí a tela dela abriu mais, Cleiton. Não sei se foi você. Quando vocês estiverem assistindo, se vocês clicarem 2 vezes na tela dela, abre a tela dela, entendeu? Isso, aí E ficou depois que melhor. ela parar de desenhar, vocês clicam 2 vezes de novo no slide, aí volta para o slide. Beleza. Tá bom? Então, aí a professora não precisa fazer nada. Se a senhora quiser desenhar, pode desenhar, professora. Então é com eles, né, Cleiton? Eu acho que aí tem a opção, mas é porque eu não consegui ver. Amanhã eu testo de novo, aí eu aprendo, que eu nunca testei. Mas Então, para o por pessoal enquanto, que se eu quiser for, ver, eles clicam na imagem e aí ela aumenta. aí ela vai para a tela da senhora e quando eles quiserem voltar para o slide, eles clicam no slide novamente. Entendi. Tá bom? Então, a troponina C, eu acho que não preciso explicar de novo, porque eu acho que quem não viu quer clicar. Eu estava mostrando que a troponina C, ela tem esses 4 locais de fixação para o cálcio. Quando a célula cardiomiócito está em repouso, 10 a menos 7 molar, os 2 estão ligados. E quando esse cálcio aumenta para 10 a menos 5 molar, né, que é durante lá, ó, platô do potencial de ação, quando aumenta a condutância ao cálcio, aqui durante a fase 0, 1, 2, do platô do potencial de ação, aí o terceiro se liga. Esse quarto, parece que nos cardiomiócitos eles nunca se ligam. Aí, mas se ele está aqui, para que serve? Parece que ele é um sítio modulador e ele pode receber modulação de fosforilação, de outras enzimas e mudar, então, a capacidade da própria troponina se ligar ao cálcio. Então, mexendo que na afinidade que a maquinaria contrátil tem ao cálcio. Bom, então, já falamos aqui a titina, então, é uma das grandes proteínas que tem dentro do sarcômero, e é interessante que ela tem uma região extensível, né? E ela consiste, então, de 3 componentes, vamos ver aqui, ela tem 3 componentes, e ela funciona como uma mola. Então, quando o sarcômero é estirado, essa mola é estirada junto. Então, ela é um componente extensível extremamente importante para o processo de contração e de relaxamento do cardiomiócito. E tem muitos trabalhos hoje que mostram que, muitas vezes, parte do prejuízo da contratilidade miocárdica, que ocorre em certas doenças, insuficiência cardíaca, por exemplo, pode decorrer de alterações nesse poder elástico, nesses componentes elásticos da titina, né? Ele ficaria um pouco mais rígido, teria mais dificuldade para o processo de contração, de mudança de comprimento do sarcômero durante a excitação. Então, basicamente, vamos falar das proteínas contráteis. Nós falamos do filamento grosso de miosina, né, com as suas 2 cabeças, 2 cadeias leves da miosina. Lembrando que aqui no cardiomiócito, essas funções das cadeias leves bem diferente do que acontece no liso. No liso precisa fosforilar, que não precisa para que haja contração. Nos filamentos finos, nós temos as proteínas de actina globulares, que formam, então, um filamento, que se entrelaçam como um colar de pérolas. Ao meio, aqui a gente passa uma proteína regulatória da contração, que é a tropomiosina, e ligada à tropomiosina, quando o músculo está em repouso, a gente tem a troponina I, que fica inibindo a contração. Quando o cálcio aumenta, há um deslocamento conformacional dessa proteína, a troponina T que se liga, e isso vai ativar a contração. Bom, como a contração ocorre? Fala, Cleiton. Vou interromper a senhora pela última vez, prometo.
Se a senhora clicar 2 vezes na imagem da senhora aí, ela não vai... não aparece a câmera para a senhora, não? Ah, na minha imagem? Na sua imagem. Espera um pouquinho. É porque lá no YouTube não muda, né? Aí quem tá aqui no Zoom consegue ver, mas no YouTube não, né? Quando muda pro quadro. Ah, entendi. Se a senhora clicar na sua imagem 2 vezes aí, não aparece, não? Apareceu? Não. Você clica no meio? Não. 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 Deve ter uma opção aí, eu não tô achando. Eu vou pesquisar aqui. Então tá bom, professora. Pesquisa aí, Cleide. Vou pesquisar aqui. O quê? Espera aí. Não. Acho que não, né? Então, eu vou tentar evitar escrever no quadro, a menos que eu feche a imagem, não é? Vou evitar para não atrapalhar quem está no YouTube, não é isso? Né, Cleiton? Então, a gente já viu os filamentos grossos e finos. Metabolismo. O miocárdio é um tecido que consome muito ATP, e esse ATP é proveniente da produção tanto aeróbica quanto anaeróbica que ocorre essas mitocôndrias vão produzir ATP em condições normais. A produção do metabolismo da via glicolítica é bem menor do que a via dos ácidos graxos. Então, a beta-oxidação dos ácidos graxos produz uma quantidade muito grande de ATP, maior do que a de produção de açúcares. E os depósitos de glicogênio e fosfocreatina também têm uma importância nesse suprimento de ATP. Até, vamos botar assim, uns anos atrás, não se dava assim tanta importância para o metabolismo energético nas mitocôndrias, não se dava, não se conhecia muito, né? Dava, mas não se conhecia muito. Hoje já se sabe bastante sobre a participação das mitocôndrias, muito além de apenas produzir ATP. Muitos estudos que mostram a função dela reguladora no processo de contratilidade. Então, só para lembrar, a gente não vai falar de mitocôndria aqui, mas nesse slide a gente tem uma representação do metabolismo mitocondrial, né? E o cálcio que sai do retículo, né, pelos canais de cálcio do retículo, esse cálcio ele vai entrar nas mitocôndrias, e esse cálcio que entra na mitocôndria, ele tem uma participação muito importante, porque ele aumenta a atividade de várias enzimas mitocondriais que são fundamentais no processo de produção de ATP. Então, é importante entrar cálcio. Então, essa entrada de cálcio acontece através desses canais aqui chamados de MCU, né, que é o Mitochondrial Calcium Uniport. Então, a entrada de cálcio aqui é importantíssimo pelo MCU, que vai regular a produção de ATP. Então, em algumas doenças, alguns processos de distúrbio da contratilidade, muitas vezes esses canais estão envolvidos, e não só eles, como outros, né? Por exemplo, eu botei aqui, ficou pequeno, mas vamos ver se vocês conseguem enxergar. A gente tem o movimento de cálcio na membrana da mitocôndria, olha aqui, na membrana interna da mitocôndria, então o influxo de cálcio através desses MCUs, então o cálcio entra e regula, né, a produção de ATP, e também a saída de cálcio é importante através desses trocadores, ó, o trocador sódio-cálcio, entra sódio, sai cálcio. O outro importante trocador que tem aqui é o trocador cálcio-hidrogênio, né? O cálcio pode sair e o hidrogênio entra, então próton-hidrogênio, que vai ser importante lá, esse hidrogênio pode ser usado lá na via da produção de ATP, e a saída através do poro de transição de permeabilidade mitocondrial, que vocês vão ouvir falar bastante nesses poros, o PTP ou PTP, em inglês, ele é um canal que parece ser até reversível, né, para deixar entrar ou sair. Então, só para dar uma chamada aqui na parte clínica, que vez ou outra vocês perguntam, então, o que a gente, numa situação de saudável, né, no equilíbrio, a gente teria produção, a demanda energética de ATP, ela está totalmente equilibrada com o suprimento energético de ATP.
Então, essa demanda, o que demanda ATP no coração? Então, quais são os principais, os fatores que demandam mais ATP no coração? Por exemplo, a contratilidade, né? A tensão na parede. Quanto maior a tensão, a gente pode falar nisso numa outra aula, e tensão, a gente tem que lembrar lá daquela fórmula de Laplace, né? Tensão tem a ver com pressão, com raio, mais frequência cardíaca, tensão de parede, contratilidade, isso tudo demanda muito ATP. E, por outro lado, essa produção de ATP é equilibrada pela glicólise e pela função mitocondrial, que é a fosforilação oxidativa. Na insuficiência cardíaca, muitas vezes o que acontece é um desequilíbrio, um desbalanço entre esse fornecimento de ATP e a oferta de ATP. Então, onde a demanda passa a ser maior, por exemplo, mesmo na insuficiência cardíaca diastólica, na insuficiência cardíaca sistólica, a demanda é maior do que o suprimento de ATP da mitocôndria. Então, muitas vezes essas doenças elas são vistas mais como doenças metabólicas, da disfunção mitocondrial. Muitas vezes o grande problema, além de outros da disfunção contrátil, elas podem estar relacionadas, por exemplo, com uma menor capacidade da mitocôndria de produzir ATP, associado a uma maior produção de espécies reativas de oxigênio. Então, os tratamentos vigentes hoje, eles visam melhorar a função contrátil. Vocês devem estar na clínica, lembra? Você tem o quê para melhorar a função contrátil? Você pode usar beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora, bloqueadores de receptores adrenérgicos, né, hidralazina, nitratos, vasodilatadores, e aí você diminui um pouquinho, você pode diminuir pós-carga, diminui um pouquinho a hipertrofia cardíaca. Mas a função mitocondrial não foi tratada, então a mitocôndria continua doente no coração. Então, a nova geração de tratamento, de fármacos para tratamento, eles já estão olhando, as indústrias farmacêuticas já estão olhando, e os pesquisadores, o quê? Você não só preservar a função cardíaca, como você melhorar a função mitocondrial. Então, a gente já tem vários estudos que mostram, tem até um trabalho no nosso laboratório que um aluno de doutorado, a Elis, fez, mostrando que o exercício físico em ratas melhora a disfunção cardíaca mediada no pós ovarectomizados, as ratas, quando perdem os hormônios sexuais femininos, elas desenvolvem uma disfunção contrátil, e quando elas fizeram exercício, houve uma melhora da função cardíaca mediada por uma melhora da função mitocondrial. Então, as mitocôndrias estão sendo vistas muito mais do que apenas fornecedores de ATP, né? Então, mas também nas doenças cardíacas tem-se visto o aumento da produção de espécies reativas. Então, a disfunção mitocondrial tem sido relacionado com essa produção aumentada de espécies reativas. Para explicar a contração, existem várias teorias. Então, como a gente explica que um cardiomiócito seja estimulado eletricamente e isso induz a contração? Bom, as teorias são várias. Eu vou explicar aqui uma das teorias que ganhou bastante aceitação, talvez porque a gente entenda melhor, não porque seja a mais correta, mas porque é a mais, aparentemente, a mais correta, mais certa, mais fácil de a gente entender, então tem melhor aceitação. Então, a teoria das pontes, que a teoria das pontes já foi aceita, né? A gente chama de teoria porque aqui ela não é uma hipótese mais, ela já foi aceita. Então, em repouso, como é que a gente explicaria isso? Então, a gente tem lá o filamento grosso, filamento fino, as proteínas de actina, a tropomiosina cobrindo o sítio ativo, onde a cabeça da miosina vai interagir com a actina. E nesse momento, enquanto a célula está em repouso, a troponina I, a inibitória, que está ligada à tropomiosina. Quando ocorre a ativação, o potencial de ação chega na célula e isso aumenta o cálcio intracelular, esse cálcio aumenta de 10 a menos 7 para 10 a menos 5 molar, né? Até 10 a menos 5 molar, né? 2 ordens de grandeza, e já é muita coisa para um cardiomiócito. Vocês lembram que o cálcio ele é um sinalizador importante para as células, mas ao mesmo tempo ele pode matar a célula. Então, ele é tanto um sinalizador
para as questões fisiológicas, como a contração, mas ele pode ser um sinalizador, por exemplo, para apoptose, para produzir espécie reativa de oxigênio. Então, o cálcio ele tem que aumentar e tem que diminuir rapidamente. Então, é só o tempo dele produzir o que ele tem que fazer, produzir a contração e ele voltar para o seu nível basal. Então, a diferença entre uma contração fisiológica, né, saudável, para uma, como está assim, em que você tenha deficiência da contração, na doença, insuficiência cardíaca, muitas vezes está nesse tempo que esse cálcio fica no citosol. Muitas vezes ele fica mais tempo do que ele deveria ficar. Então, isso pode ser dos mecanismos. Então, o cálcio se ligou à troponina C, houve uma alteração conformacional no complexo troponina, a troponina T passa a se ligar à tropomiosina. Nesse instante, a tropomiosina se desloca e aí o sítio ativo da actina se liga à cabeça da miosina. Então, nesse instante, ocorre hidrólise de ATP, que estava localizado na cabeça da miosina, há movimento dos filamentos finos por sobre os filamentos grossos e geração de ATP. Agora é que está a grande pergunta. Muito embora todo esse mecanismo já seja bem conhecido até como teoria das pontes, o que não se sabe exatamente, até hoje tem pesquisadores estudando isso, é como essa interação ocorre. Existem pesquisadores que acham que essa interação da cabeça da miosina com o sítio ativo na actina, filamento fino, é mecânico. Alguns acham que não, que seja só uma atração eletrostática e não haja necessidade dos dois se conectar. Independente de qual seja o mecanismo, o que ocorre é que, uma vez que houve hidrólise de ATP, houve o deslizamento dos filamentos finos por sobre os filamentos grossos e o sarcômero encurta e gera força. Para o músculo relaxar, ele precisa de quê? A ATP tem que se ligar novamente na cabeça da miosina e esse cálcio que está no citosol tem que ser recaptado, tem que ser retirado. Então, vocês lembram, já ouviram falar do rigor mortis, né? Depois o indivíduo morre, ou um animal mesmo que morre, ele, depois de um certo tempo, ocorre aquele estado conhecido como rigor mortis. Por quê? Porque não tem mais ATP para desfazer essas pontes, então as pontes ficam mantidas e fica uma contratura. Obviamente, depois de algum tempo, começa a haver morte celular, ruptura do músculo, e aí não tem mais como ele ficar contraído pela morte celular. Então, como ocorre essa conexão entre o estímulo, que é o potencial de ação que passa na célula, e o processo de contração? Então, todo esse complexo de informação, ele é chamado de acoplamento, excitação, contração. Então, o acoplamento, excitação, contração é esse conjunto, então, de mecanismos que se inicia pelo potencial de ação que passa pela membrana e culmina com o processo mecânico, que é a contração do músculo cardíaco. Lembrem que esses potenciais de ação são gerados lá no nó sinoatrial, passa pelos átrios direito e esquerdo, chega no nó AV, passa pelos fascículos atrioventriculares, pelo ramo direito e esquerdo, atinge toda a massa ventricular e os corações, o VD e VE, contraem e ejetam seu sangue. Então, durante essa passagem do potencial de ação, então, essa é a sinalização para fazer com que cálcio entre na célula. Então, quando o potencial de ação passa, naquela fase 2 do potencial de ação, então, o cálcio vai entrar na célula e vai sinalizar. Então, como se explica essa sinalização? Então, lembra que a membrana cardíaca possui canais iônicos, dentre eles canais voltagem dependentes, canais do tipo L, canais do tipo T. Em especial aqui nos cardiomiócitos, aqui nessa região do túbulo T, existe uma concentração muito grande de canais voltagem dependentes. E aqui, em especial, a gente tem um tipo de canal voltagem dependente, que é aquele chamado de receptores para dihidropiritina. E esses canais, então, de dihidropiritina, localizados aqui na membrana, eles são, na verdade, canais para cálcio. Então, quando o potencial de ação passa aqui na membrana, esses canais voltagem dependentes, canais do tipo L, se abrem, o cálcio entra. Essa entrada de cálcio, então, vai ativar um outro canal de cálcio que tem dentro do retículo sarcoplasmático. Então, esse canal de cálcio que vai ser ativado é o receptor para rianodina. Bom,
Que tipos de canais a gente tem aqui na membrana do retículo? Olha, um é o receptor de rianodina. Então, os receptores de rianodina são, na verdade, canais para cálcio, e existem diferentes isoformas de receptor de rianodina. Os mais bem conhecidos são o receptor rianodina RYR1 e o RYR2. O RYR1 a gente encontra mais em músculo esquelético e o RYR2 encontra mais em cardiomiócito, em coração. Então, esse cálcio fica então armazenado dentro do retículo. Uma vez que o potencial de ação passou pela membrana, abre-se então o canal de cálcio do tipo L na membrana. Esse cálcio que entra ativa a liberação de cálcio do retículo que passa pelo receptor de rianodina. Ora, veja, o próprio cálcio que entra é o cálcio que estimula a saída de cálcio do retículo. Então, como a entrada do cálcio estimula a saída de cálcio do retículo, esse mecanismo foi conhecido como liberação de cálcio induzida por cálcio. Então, você tem uma quantidade de cálcio que vem do meio extracelular, mas que não é suficiente isoladamente para induzir a contração sozinho. Então, esse cálcio que entra ativa a saída de cálcio estocado no retículo, o cálcio sai e esse cálcio, então, vai ser usado para o processo de contração. Então, esse mecanismo entre o potencial de ação que passa na membrana, ativar o cálcio da membrana sarcolemal, abrir cálcio do canal de cálcio do retículo, de receptor de rianodina. Isso aqui é um dos mecanismos que tem sido ainda extensivamente estudado. Um dos grupos que tem estudado muito é o Donald Bell, lá da Universidade da Califórnia. O grupo deles estudam bastante essa modulação. E voltar aqui. Além do receptor de rianodina, eles vão falar assim, mas eu já ouvi falar que tem um receptor IP3. Tem. Então, existem dois tipos de canais na membrana do retículo sarcoplasmático. Um é o receptor de rianodina, que é predominante, é o principal canal de cálcio do retículo, e o outro é o canal para IP3, que no músculo cardíaco, ele praticamente tem uma importância bem menor do que a importância do receptor de rianodina. Isso é diferente do que acontece, por exemplo, no músculo liso. No músculo liso, existe uma quantidade muito grande de receptores para IP3, que são, na verdade, canais para cálcio, dentro do retículo. Tem receptor de rianodina? Tem. Mas no músculo liso, o mais importante é o para IP3. No músculo cardíaco, ao contrário. O receptor para cálcio mais importante que tem aqui são os canais, os receptores de rianodina. E esse receptor de rianodina é uma proteína imensa. Ela é uma proteína gigante aqui, conectada com a membrana do retículo. Então, nesse slide que eu estou mostrando, em maior aumento, a gente tem aqui a membrana do retículo com receptor de rianodina. Então, o receptor de rianodina, então nós temos o RYR1, que a gente encontra mais no músculo esquelético. Vocês já devem ter ouvido falar, né, na hipertermia maligna, que em algumas situações que o indivíduo se expõe a anestésicos, principalmente anestésicos voláteis. Alguns anestésicos, eles se ligam nesse receptor, no RYR1, músculo esquelético, e eles deixam ele, aumenta a probabilidade de abertura desse canal. Resultado disso, sai muito cálcio do retículo, e para o cálcio voltar, toda vez que o cálcio sai do retículo, para ele voltar, ele tem que ser ativamente bombeado pela bomba de cálcio que tem aqui no retículo, chamada cerca. Né? Essa bomba de cálcio que tem aqui, ela ativamente recapta esse cálcio de volta. Como ela gasta ATP, ela também produz bastante energia. Então, a atividade dessa bomba também gera bastante calor. Então, o que acontece lá naquele exemplo que eu dei, na hipertermia maligna, no receptor de RYR1, que foi sensibilizado, por exemplo, por um anestésico volátil?
anestesia geral, anestésico volátil. O que ele faz? Ele desestabiliza, ele deixa ele no estado aberto, então fica saindo cálcio de dentro do retículo e a bomba fica bombeando para tirar esse cálcio do citosol, para não matar a célula. O resultado disso, o gasto é tão alto que a temperatura do indivíduo sobe e ele morre, quase que morre queimado, né? A temperatura vai subindo 40, 41, 42 e vai subindo. Se você não usar o antídoto, né? O antídoto é o dantrolene. O dantrolene vai lá, estabiliza de novo, ele se liga no receptor de rianodina, estabiliza o receptor de rianodina, então impede esse efluxo de cálcio do retículo. Então, é muito usado. No coração, você também tem o receptor RYR2, o dantrolene age, mas não com tanta afinidade quanto ele age no músculo esquelético, mas ele age. Então, aqui é um esquema mostrando a membrana do túbulo T, o sarcolema. Então, no sarcolema, nós temos os canais de cálcio-voltagem independentes, que aqui eles são chamados de receptores dihidropiridínicos, é da família das piridinas. As piridinas são conhecidas, são moléculas, são alcaloides, que modulam canais de cálcio. Então, tem piridina que abre, tem piridina que fecha canal. Então, a dihidropiridina, então esse receptor, como ele é modulado pelas dihidropiridinas, aí ele recebeu esse nome. Aqui a gente está mostrando o receptor de dihidropiridina em contato, não em contato, né, mas próximo, em proximidade com o receptor de rianodina que está localizada onde? Na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o citosol da célula, aqui a membrana do retículo sarcoplasmático e dentro o lúmen do retículo sarcoplasmático. Então, no músculo esquelético, o que acontece é que o receptor é esse tipo RYR1, e lá, o potencial de membrana, quando ele passa pela membrana, ele ativa o receptor de dihidropiridina, que ativa o receptor de rianodina, e o cálcio sai daqui do lúmen do retículo sarcoplasmático e vai ser usado para contração. No músculo cardíaco, é um pouquinho diferente. No músculo cardíaco, o receptor é o RYR2. O receptor RYR2, ele está acoplado ao receptor de dihidropiridina, só que aqui, no músculo cardíaco, quando o potencial de ação passa, esse receptor de dihidropiridina, que é um tipo de canal de cálcio voltagem independente, ele deixa o cálcio entrar. Então, o cálcio entra por esse canal. Quando o cálcio entra pelo receptor de dihidropiridina, esse cálcio, então, ativa o receptor de rianodina, aumentando a probabilidade de abertura desse canal de cálcio, liberando, então, o cálcio que estava armazenado dentro do retículo. Em condições normais, o cálcio ionizado, que fica dentro do retículo, ele está, basicamente, a gente poderia didaticamente resumir de duas formas, vamos botar assim. Uma, o cálcio livre, que é aquele que quando o receptor de rianodina se abrir, ele vai passar por esse canal. E outro é ligado a uma proteína chamada calsequestrina, antigamente chamada calreticulina. Então, a calsequestrina, ela é uma proteína muito parecida, é prima lá da calmodulina. Ela tem 4 locais de fixação, né, para os cálcios. Então, esses 4 locais de fixação conectam. Então, completou a molécula de calsequestrina. Então, o que acontece é que quando o potencial de ação passa na membrana do túbulo T, membrana sarcolemal, isso ativa o canal de cálcio voltagem independente, que é um receptor de dihidropiridina. O cálcio entra no citosol. Essa entrada de cálcio ativa o receptor RYR2 e o cálcio, então, a probabilidade de abertura do canal aumenta, o cálcio sai numa grande quantidade e esse cálcio, então, vai ser usado para o processo de contração. Esse receptor de rianodina é tão importante, mas tão importante para regular a contração, que ele tem sido bastante estudado. Então, nos últimos anos, tem se mostrado uma série de proteínas que se ancoram no receptor de rianodina e podem tanto estabilizá-lo quanto desestabilizá-lo.
Algumas proteínas que estabilizam o receptor de reanodina cardíaco, que fazem com que ele diminua a probabilidade de abertura do poro, impedindo então a saída de cálcio, é essa proteína aqui chamada calmodulina, que vocês já ouviram muito falar nela. Então, a calmodulina, ela se ancora na parte externa do receptor de reanodina, ó, vamos nos encontrar aqui. Receptor de reanodina na membrana do retículo, aqui a parte de cima, que é o citosol, e a parte de dentro é o lúmen do retículo. Então, na parte voltada para o citosol, tem uma porção proteica muito grande. E em um desses pontos dessa porção proteica do receptor de reanodina, nós temos essa proteína chamada calmodulina, que estabiliza o canal de reanodina. Então, ele diminui a probabilidade de abertura desse poro. Então, ele estabiliza ele. Tem uma outra proteína que também é estabilizadora, chamada FKBP. Algumas enzimas intracelulares podem fosforilar regiões específicas nessa porção externa. Por exemplo, vocês conhecem a PKA, né, a fosfoquinase a calciocalmodulina quinase 2, é a Kenkinase 2, a calciocalmodulina quinase, a PKA, elas fosforilam também regiões específicas nessa porção externa do receptor de reanodina, fazendo com que a probabilidade de abertura do canal aumente. Olha só que interessante. Isso pode acontecer em condições fisiológicas, por exemplo, você tem uma ativação simpática no coração, receptor beta foi ativado, né, ativou a proteína G, aumentou o AMP cíclico. O AMP cíclico pode fazer o quê? Ativar, por exemplo, a PKA. E a PKA vem aqui, fosforila uma região específica desse receptor, e isso aumenta a probabilidade desse canal, desse receptor de reanodina, de abrir. E aí sai mais cálcio de dentro do retículo. A calciocalmodulina quinase também tem essa capacidade, e além dela, nós temos que lembrar que existem também fosfatases, que são proteínas que desfosforilam essas proteínas fosforiladas pela PKA ou pela calciocalmodulina quinase. Então, a gente tem a PP1 e a PP2A, que são as fosfatases, que também ancoram em regiões específicas. O que a gente tem que falar mais do receptor de reanodina? Bom, em condições de repouso, receptor de reanodina, como a gente falou, a probabilidade de abertura dele é muito baixa. O que quer dizer que ele não está fechado totalmente. A probabilidade de abertura é baixa. Isso quer dizer que ele ainda assim, quando a célula está em repouso, o músculo não está contraindo, o cardiomiócito pode assim mesmo deixar passar cálcio pelo receptor de reanodina. Então, essas passagens espontâneas e de baixa intensidade, de baixa frequência que acontecem no receptor de reanodina, são normais e são conhecidas como sparks de cálcio. Esses sparks são fagulhas, também conhecidas como fagulhas. Então, quando você pega um cardiomiócito e marca ele com um marcador fluorescente, você vê aquelas fagulhas, parecem pontos de luz, assim, quando a célula está em repouso. Então, são chamados de sparks de cálcio. Esses sparks são normais desde que eles ocorram numa frequência e numa intensidade considerada dentro do normal. Algumas situações podem mexer na probabilidade de abertura do canal de reanodina e aumentar a frequência dos sparks. Alguns fármacos, algumas situações, insuficiência cardíaca, por exemplo, podem fazer com que mudanças dentro das células que ativem ou inibem algumas enzimas, por exemplo, dá nome a essas proteínas, por exemplo, a calciocalmodulina quinase. Na insuficiência cardíaca, parece que a atividade dela está aumentada. Ela pode se ligar aqui, aumentar a probabilidade de abertura do canal, e com isso, mesmo quando a célula está em repouso, ela fica liberando mais cálcio, gerando mais sparks. Então, ela pode tanto aumentar a frequência com que esses sparks acontecem, ou pode aumentar a intensidade com que esses sparks acontecem, o que não é nada bom para a célula.
Quando a frequência dos sparks aumenta, ou a intensidade, a amplitude desses sparks aumenta, isso pode se transformar no que a gente chama de wave de cálcio, né? Aí gera uma onda de cálcio, que é uma contração que é mais voltada para uma arritmia. Então, isso pode levar a situações de arritmia e até de morte celular. Então, por isso que os estudos que vêm abordando a fisiopatologia, por exemplo, da insuficiência cardíaca, ou mesmo das arritmias, das doenças arritmogênicas, têm mostrado o papel da calcicalmodulina quinase, né, da CAN kinase 2, como um fator modulador, um fator que está relacionado com as arritmias. Então, ele poderia ser um alvo farmacológico para essas doenças, para um tratamento, possível tratamento de insuficiência cardíaca, um possível tratamento de arritmia. Então, é importante se conhecer até que ponto a calcicalmodulina quinase está atuando, em que ponto ela está atuando, para fazer o quê? Uma abordagem farmacológica futuramente, para fazer esse tratamento, que é o que se faz em laboratório de pesquisa básica, né? Tentar descobrir o mecanismo normal para entender o que está acontecendo na fisiopatologia. Falando em fisiopatologia, aqui tem um slide que eu gosto muito, que eu tirei aqui do Circulation Research, aqui de um trabalho de 2012. Ele mostra aqui, então, o receptor de rianotina e os locais onde a PKA, né, a fosfoquinase A, pode fosforilar, ou a calcicalmodulina quinase pode fosforilar, e aumentando, então, a probabilidade de abertura desses canais. E nesse trabalho dele, ele estava falando um pouco sobre a insuficiência cardíaca, as arritmias cardíacas, né, as isquemias, em que essas proteínas passam a desestabilizar o canal iônico, e elas, então, estão relacionadas com o estado patológico. Tem uma doença que tem sido estudada muito hoje, não é muito frequente, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar numa arritmia chamada CPVT, que é a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Tem sido mostrado que ocorrem alterações em porções específicas do receptor de rianodina, ou na região central do receptor, ou na extremidade N-terminal, ou na extremidade carboxy, né? E essas alterações, às vezes, um aminoácido mudando nessa proteína gigante, desestabiliza o receptor, fazendo com que ele seja mais sensível, por exemplo, à ação dessas enzimas, por exemplo, da PKA, da fosfoquinase A. Lembra que eu falei que a fosfoquinase A, ela é ativada com receptor beta. E quando que você tem ativação de receptor beta, né? Ativação do simpático aumentado. Quando que o simpático tem aumentado? Por exemplo, o exercício físico, você pode aumentar a atividade do simpático. Então, nessa doença, o que ocorre é que jovens morrem subitamente em um processo de arritmia, e eles não tinham doenças prévias, não tinha nada diagnosticado, mas o que se sabe é que muitas vezes o receptor de rianodina dele é hipersensível a essa fosforilação, por exemplo, da PKA. Então, eles morrem numa situação, eles vão fazer exercício, vão andar de bicicleta, vão jogar bola, e morrem subitamente, ou por emoção, né? Por um estado emocional. Lembre que no estado emocional o simpático é ativado, e com isso você aumenta a produção do segundo mensageiro, né? E a PKA ativa, então, esse receptor e desestabiliza o receptor. Então, está se estudando, hoje em dia tem se estudado muito, onde que pode estar ocorrendo o problema, e quais as intervenções que podem ser feitas, mesmo pelo uso de fármacos, para estabilizar o receptor. Então, o receptor tem que ser estabilizado para ele não deixar vazar muito cálcio e não gerar as arritmias, né, chamadas as pós-despolarizações, né, as early, né, as delayed pós. Eu botei essa figura aqui, porque eu acho ela interessante. Isso aqui é um cardiomiócito marcado com um corante fluorescente, né, o fluofor, e aí ele se liga na calmodulina, ou se liga, né, no caso aqui, ó, nesse painel direito em vermelho,
tem a calmodulina marcada com esse fluofor, que emite fluorescência no microscópio confocal. Então, são imagens de microscópio confocal. Essa aqui eu fiz quando estava no pós-doc lá no laboratório do Dr. Bers. Então, aqui a gente mostra a FKBP, quando a gente botou ela marcada, e a calcicalmodulina quinase. Então, olha que interessante. Se a gente ver essa figura aqui, eu botei para você ver, o túbulo T, ele segue sempre com a linha Z, ó, túbulo T, linha Z, túbulo T, linha Z. E aqui do lado do túbulo T e na cisterna lateral do retículo, o que a gente tem? O receptor de rianodina. E olha que interessante, quando a gente marca aqui a calmodulina ou o FKBP, que é outra molécula que se liga no receptor de rianodina, o que ele faz? Ele se liga ao receptor de rianodina. E aí a gente vê essas estriações aqui, ó, porque ele está ligado aqui, ele vai seguindo a linha Z. Então, você vai vendo essas marcações que a gente está vendo aqui, são as marcações dessa proteína estabilizadora da membrana, do receptor, perdão, de rianodina, e da calmodulina ligadas aqui em maior aumento, ó, ela forma essas estriações aqui. Então, o que a gente está vendo aqui é a imagem do FKBP marcado com fluofor e a calmodulina também. Então, eles estão ligados ao receptor de rianodina, seguindo ali a linha Z. Então, você vê essas estriações, fica muito bonitinho para você estudar. E isso aqui é uma técnica usada ao microscópio confocal para você estudar a afinidade, é uma técnica chamada de FRET, em que você pode botar esses ligantes e estuda a afinidade do receptor de rianodina para essas moléculas estabilizadoras. Por exemplo, numa doença pode ser, como eu falei do CPVT aqui, dessa arritmia, pode ser que essa afinidade da calmodulina que estabiliza o canal, a afinidade dela esteja menor. E aí você vai entender. Nós falamos que o cálcio entra, então, pelo receptor de dihidropiridina na membrana, ativa a saída de cálcio do retículo pelo receptor de rianodina, e esse cálcio, então, tem que retornar para a membrana. Deixa eu mostrar outra figura aqui, eu acho que eu quero mostrar... Não, não é essa, não é essa, não é essa. Tá, acho que eu pulei uma figura que eu queria mostrar. O que eu queria... Deixa eu voltar aqui. Desculpa, que é essa figura aqui, ela era para ter ficado essa aqui, ó. Então, nessa figura aqui, a gente mostrou que quando o potencial de ação passa, o cálcio entra, ativa a liberação de mais cálcio do retículo, esse cálcio vai ser usado para contração. Para o músculo relaxar, o cálcio tem que voltar para o nível basal. Qual era o seu nível basal? 10 a menos 7 molar. Então, ele saiu de 10 a menos 7, subiu até 10 a menos 5 molar, 2 ordens de grandeza. Ele tem que voltar. E ele tem que voltar para onde ele veio. E ele veio, a maior parte do cálcio veio de dentro do retículo. E ele, como tem muito cálcio no retículo, ó, em repouso, a concentração de cálcio do retículo é da ordem de 10 a menos 4 molar. E eu falei que quando aumenta no citosol, ele aumenta para 10 a menos 5. Ou seja, dentro do retículo ainda está 10 vezes mais concentrado. Então, a bomba de cálcio recapta esse cálcio e parte desse cálcio que não foi recaptado pela bomba, ele tem outros caminhos. Ó, um para a mitocôndria, que a gente já falou lá do poro mitocondrial, de entrada. Uma parte vai para lá, mas vai para lá para participar do processo de produção de ATP. E o restante vai ser extrusado da célula, porque uma parte entrou, vai ter que sair. Então, como o cálcio é extrusado pela membrana? Então, os mecanismos importantes de retirada de cálcio da célula são, o primeiro, o trocador sódio-cálcio, em que a gente tem, a membrana joga, o trocador sódio-cálcio, ele joga um íon cálcio para fora, às expensas de botar 3 íons sódio para dentro. Esse trocador, em certas condições, dependendo do potencial de membrana, ele pode atuar no modo que a gente chama, antigamente chamava do modo reverso. Pode reverter isso aí, dependendo do potencial de membrana. Outra maneira de cálcio sair é pela bomba de cálcio da membrana, mas o percentual de cálcio que sai pela bomba de cálcio da membrana é muito pequeno. Isso foi medido pelo laboratório do Dr. Donald Beers. Ele mostrou isso aqui, aí sim que vem essa figura aqui, ó. Essa figura aqui foi o trabalho do Beers, que ele publicou na Nature em 2002,
E aqui ele compara os diversos processos relacionados com o movimento de cálcio intracelular durante o acoplamento, excitação, contração, e aqui ele compara em coelho, em cardiomiócito de coelho, e aqui embaixo em cardiomiócitos de rato. O ser humano fica aqui entre o rato e o coelho. Mas olha só, do total de cálcio, né, do 100% de cálcio que é movimentado, aqui no eixo das ordenadas a gente tem a concentração de cálcio no citosol e no eixo das abscissas o tempo decorrido desde o início do potencial de ação. Então, você vê que de 100% de cálcio movimentado durante o processo de acoplamento, excitação, contração, no coelho, 70% dele vem do retículo sarcoplasmático e volta para o retículo. E no rato, 92%. O ser humano é algo entre o coelho e o rato. E a gente parece mais, na verdade, o cardiomiócito do coelho parece muito mais com o cardiomiócito do humano do que com o cardiomiócito do rato ou de outros roedores. Depois, qual é o segundo mecanismo mais importante para modular o cálcio intracelular? O trocador sódio-cálcio. No coelho, 28%, e no rato, em torno de 7%. E lá no final, quase nada, aqui, a bomba de cálcio da membrana e a mitocôndria. No coelho, 2% só desse movimento de cálcio que vai ser retirado do citosol ou para a mitocôndria ou extrusar para fora da célula, vai ser pela bomba de cálcio ou pela mitocôndria 2%, então para coelho e rato em torno de 1%. Então, principal mecanismo de retirar o cálcio do citosol após esse processo de contração é a cerca, a bomba de cálcio do retículo. Então, essa cerca tem uma importância muito grande. Aqui estaria um esqueminha mostrando aqui o retículo sarcoplasmático e aqui a cerca. A cerca é uma proteína que ela tem, ela fica ancorada ali na membrana do retículo sarcoplasmático e ela tem ancorada uma proteína chamada fosfolambano ou fosfolambano, né? Na tradução, às vezes fica fosfolamba, fosfolambano. Então, esse fosfolambano ou fosfolambano, em condições normais, vamos botar assim, repouso, ele inibe a cerca. Então, vamos botar assim, o miócito está em repouso, ainda não contraiu. Então, o que o fosfolambano fica fazendo com a cerca? Ele inibe. Não está precisando recaptar cálcio. Quando o cálcio aumenta no citosol, o potencial de ação chegou, subiu o cálcio, saiu de 10 a menos 7, foi para 10 a menos 5. Esse cálcio ativou a contração. Esse aumento de cálcio vai se ligar a uma proteína que estava no citosol chamada de calmodulina. A calmodulina e o cálcio se ligam, formam um complexo cálcio-calmodulina, que ativam a enzima chamada quinase da cadeia, a kenkinase, né? Cadê ela aqui? Cálcio-calmodulina quinase da cadeia nada. Cálcio-calmodulina quinase. Então, o aumento do cálcio no citosol se liga à calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina, aqui, aumentou o cálcio, ele se ligou à calmodulina, formou esse complexo cálcio-calmodulina, ele ativa essa enzima cálcio-calmodulina quinase. A cálcio-calmodulina quinase faz uma série de coisas dentro da célula, inclusive o que? Fosforilar aqui, o fosfolamba, que é o inibidor da bomba de cálcio, da cerca. Quando o fosfolamba está fosforilado, ele deixa de inibir a cerca. E o que acontece com a cerca? Aumenta a recaptação de cálcio para o retículo. Então, vamos repetir. O potencial de ação passou na membrana, se ativou a entrada de cálcio, o cálcio foi usado para contração. O cálcio está alto ainda. O cálcio precisa diminuir. Parte desse cálcio alto vai se ligar à calmodulina que está no citosol, formar o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo, então, ativa a cálcio-calmodulina quinase, que vem aqui e fosforila o fosfolamba. Uma vez que o fosfolamba está fosforilado, ele deixa de inibir a cerca, a bomba de cálcio, e o cálcio é recaptado. Então, é tudo muito bem orquestrado.
Se você vê como que a natureza faz, ela orquestra essas ligações, essas ativações, essas inativações, de forma que, imediatamente após o cálcio entrar, induzir a contração, ele já vai ser recaptado. Agora, olha que interessante. Imagine que você tem uma isoforma diferente dessa calcicamodulina, ou que ela está atuando de maneira diferente, ou ela não consiga atuar corretamente inibindo o fosfolamba, ativando a recaptação de cálcio, o que vai acontecer? Começa a aumentar cálcio no citosol. Isso pode levar a problema desde arritmias leves, arritmias intensas, quanto a insuficiência cardíaca. Por quê? Ora, por um miócito contrair, ele precisa de ter cálcio. Mas logo que ele contrai, esse cálcio precisa ser retirado e voltar para o retículo. Por quê? Porque o cálcio, tanto o cálcio que faz bem, faz ele contrair, também mata a célula. Se ficar muito cálcio, vai começar a haver processo de apoptose, vai começar a lesão celular, começar a aumentar a espécie reativa de oxigênio, isso sinaliza a mitocôndria que ela tem que produzir mais espécies reativas de oxigênio, isso mata a célula. Então, tem que ser tudo muito bem orquestrado. Entrou o cálcio, contraiu, recapta. Imagine se esses sistemas, eu estou dando o exemplo de uma, da calcicamodulina quinase, tiver algum problema para ativar essa recaptação de cálcio, ou problema dela, ou problema da própria bomba de cálcio. Vamos supor que a bomba de cálcio não está respondendo bem. E aí, se o cálcio começar a aumentar no citosol, ora, você começa a aumentar o cálcio diastólico, e aumentar o cálcio diastólico significa o quê? Você ter cálcio durante o repouso, quando era para o miócito estar relaxando. E, além disso, você tem menos cálcio dentro do retículo para ser usado quando o potencial de ação chegar e fazer ele contrair. Então, você tem menos cálcio para sístole e mais cálcio na diástole. Isso aí forma um descompasso do cardiomiócito, ele não consegue mais manter as atividades que ele mantinha normalmente, né? Que é ter cálcio suficiente para ele contrair e cálcio, retirada de cálcio para ele relaxar. Enquanto tiver cálcio no citosol, ele não consegue relaxar. E além dele não relaxar, começa a sinalizar coisas que não eram para sinalizar. Produção de espécie reativa de oxigênio, apoptose, né? Todas aquelas cadeias de lesão de célula. Se tiver pergunta, Cleiton, pode interromper, tá? Que às vezes estou falando muito rápido. Então, esse aqui tirei de um trabalho em que se mostra que a calcicamodulina quinase, ela ativa também as correntes de potássio que tem na membrana, a ITO, IK1, uma corrente de cálcio. Então, ela está muito relacionada com alguns processos de arritmia, delay after despolarization aqui, né, que são as despolarizações mais tardias, e as early after despolarization aqui, que são as despolarizações mais precoces, né, que levam à arritmia cardíaca, muitas vezes relacionadas com a alteração da função da calcicamodulina quinase, modulando aqui, atuando de maneira diferente nesses canais de potássio, nos canais ITO e nos canais de sódio. Aqui a gente pode falar um pouquinho também da farmacologia, mas eu acho que o nosso tempo está tão corrido que eu vou pular esse, que eu ia falar um pouquinho de farmacologia, e vamos continuar na fisiologia aqui, que a gente tem que falar da regulação da contratilidade miocárdica, que a gente pode explicar essa regulação da contratilidade miocárdica baseado no quê? No conhecimento que a gente tem, que o que é a contratilidade miocárdica? O potencial do miocárdio executar trabalho, isso é um conceito do Katz, ou estado inotrópico, né? O OPI, ou OPI, não sei como falar, são livros maravilhosos, todos os dois, Katz e OPI. Então, o estado inotrópico, você poderia dizer que é o estado de atividade da fibra cardíaca. Então, em termos didáticos, a gente poderia dividir os mecanismos que regulam a contratilidade em dois mecanismos. Os mecanismos homeométricos e os mecanismos heterométricos. Os mecanismos homeométricos, a gente teria regulação da contratilidade sem precisar mexer no comprimento inicial do sarcômero. Ou seja,
seriam as intervenções que são feitas no cardiomiócito que modulam principalmente, mas não apenas, o nível de cálcio intracelular. Principalmente, mas não apenas, o que aumenta o cálcio intracelular. Por exemplo, um dos mecanismos homeométricos mais bem conhecidos, mais clássicos, que todo mundo conhece, é a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, onde você tem a noradrenalina sendo liberada pela terminação simpática, o receptor beta 1, e deixa eu ver se eu tenho a figura, já que eu não vou desenhar. Ah, tá aqui, ó. A figura que eu iria desenhar no quadro tá aqui, ó. Então, ativou o simpático liberou seu neurotransmissor, que é a noradrenalina. A noradrenalina se liga no receptor do tipo beta 1, no coração vocês lembram que pode ter outros também, mas o principal que modula a contratilidade é o beta 1. Esse receptor beta 1, ele está acoplado a um sistema complexo de proteínas G, que pode ser G estimulatório, G inibitório. Nesse caso aqui, receptor beta 1 ligado à proteína G estimulatória, a qual está conectada ativa a adenilato ciclase, que é uma enzima de membrana. Uma vez que ativou a adenilato ciclase, que é uma enzima de membrana, essa adenilato ciclase, então, induz a hidrólise de ATP para formar AMP cíclico. O AMP cíclico, então, ativa várias quinases. Uma das quinases é a PKA, a fosfoquinase A. A fosfoquinase, ela pode fazer uma série de coisas dentro da célula. A gente já deu exemplo de alguns, mas uma delas é o quê? Fosforilar o receptor de reanodina, fazendo sair mais cálcio. Saindo mais cálcio, maior a força de contração. Ela pode também fosforilar o fosfolamba. Fosforilando o fosfolamba, a cerca recapta mais cálcio, então o músculo relaxa mais rápido. Então você tem tanto aumento da entrada de cálcio, aqui pelo receptor de reanodina, ou pelo próprio canal do tipo L da membrana, que a PKA vai induzir a fosforilação, isso aumenta o cálcio, mas a PKA também aumenta a recaptação. Esses efeitos a gente pode dar nome para eles. Ó. O aumento da força de contração induzida pelo aumento do cálcio, a gente chama isso de efeito inotrópico positivo. E quando a recaptação aumenta e o músculo relaxa mais rápido, a gente chama isso de efeito lusitrópico positivo. Então, os agonistas beta-adrenérgicos, eles podem produzir um efeito inotrópico positivo e lusitrópico positivo, que ele faz ele contrair com mais intensidade e relaxar com mais intensidade. Então, aqui, resumidamente, também, ó, receptor beta atuando, a catecolamina, desculpe, a adrenalina, o NOR, atuando no receptor beta, que ativa a adenilato ciclase, aumenta o AMP cíclico. O AMP cíclico, então, ativa quinases que vão fosforilar proteínas intracelulares. Então, nesse caso aqui, recaptou mais cálcio porque fosforilou o fosfolamba e a recaptação dele fica aumentado. Aqui é só para mostrar que a gente tem receptores, ó, beta 1, beta 2 e beta 3 no coração. O principal é o beta 1, que está acoplado à proteína GS, ativa a adenilato ciclase, aumenta o AMP cíclico, ativa a PKA, isso estimula a contração e o relaxamento. E é por esse mesmo mecanismo que a frequência cardíaca é aumentada, mas só que não exatamente, não é aqui, é lá no nódulo, no nó sinatrial, no nó AV, aumentando aquela despolarização diastólica lenta, né, deslocando para a esquerda, aquela despolarização, como a gente já explicou em outras aulas. O efeito, então, a regulação da contratilidade miocárdica, eu gosto de apresentar nesse gráfico, a gente tem a força de contração no músculo cardíaco, pode ser alterada de duas maneiras. Ou você aumenta o cálcio, e a força vai aumentando à medida que você vai aumentando o cálcio até determinado ponto, porque depois de determinado nível de aumento de cálcio, a figura aqui parou no máximo. Mas se você continuar aumentando o cálcio, o que acontece é o cálcio overload e a célula começa a morrer. Então, o cálcio, ao mesmo tempo, seria um desenho aqui o mais correto, né? Um formato de sino, em que se você continuar aumentando o cálcio intracelular, você leva ao cálcio overload. Mas a gente foi aqui só até um nível fisiológico, onde o cálcio aumenta a contração. Então, se vocês observarem aqui, para esse mesmo nível de cálcio, eu tenho duas curvas aqui, ó, uma deslocada para a esquerda e outra aqui para a direita. Isso quer dizer
que, para o mesmo nível de cálcio, eu posso ter uma situação em que a força é X ou a força é 2x, 4x. Então, isso se dá ao fato de que a maquinaria contrátil, né, que vai usar esse cálcio para contrair, ela pode ter a sua sensibilidade ao cálcio modulada. Então, a gente tem duas maneiras de modular a contratilidade cardíaca. Ou você mexe no cálcio que está entrando, ou você mexe na capacidade da sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio. Ou seja, para o mesmo nível de cálcio, o cardiomiócito, a maquinaria contrátil vai responder muito mais. Então, eu posso aumentar o cálcio, ó, e a força vai subindo, ou eu posso, para o mesmo nível de cálcio, mexer na afinidade com que a maquinaria contrátil responde a esse cálcio. Então, para o mesmo nível de cálcio, ele vai responder mais. Essas duas coisas acontecem e fisiologicamente. Ora, qual a vantagem? Vamos botar assim, funcional. Imagine para o cardiomiócito, qual a vantagem funcional para ele aumentar a força com o mesmo nível de cálcio? Ou seja, qual a vantagem de você aumentar a sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio e manter o mesmo nível de cálcio? A vantagem é o quê? Primeira é a vantagem energética. Porque para você aumentar a força aumentando o cálcio, você também vai ter que gastar muita energia para bombear esse cálcio de volta para o retículo. Então, a energia consumida é muito maior. E não tem almoço grátis, né? Tudo tem um preço. Se você aumenta o cálcio, a força aumenta, a célula também vai precisar gastar mais ATP. Claro, para contrair de qualquer maneira, mas para recaptar esse cálcio. E tendo mais cálcio dentro da célula, também pode vir a ser um problema para a célula, porque ele pode, então, ativar mecanismos que antes não estavam sendo ativados, como, por exemplo, produção de espécie reativa de oxigênio na própria mitocôndria. Então, muitas vezes, aumentar a força sem aumentar o cálcio seria vantajoso para a célula. E isso acontece. Muitas vezes, a gente tem intervenções inotrópicas, aí aqui agora eu vou falar a pedido do Cleiton, pediu para falar um pouquinho desses fármacos que atuam no cardiomiócito. Então, que situação poderia ter aumento da força de contração, aumento da contratilidade? Então, a gente já falou, ó, você pode abrir mais canais de cálcio, por exemplo, os agonistas de canais de cálcio. Né? Então, você pode pegar agonistas de canais de cálcio, você pode pegar um verapamil, que abre canal de cálcio, você faz entrar mais cálcio na célula e vai contrair mais. Desvantagem que você vai fazer, a célula vai ter que gastar mais energia para recaptar esse cálcio e extrusar esse cálcio para o meio extracelular. Tem a ação dos beta, né, agonistas, que vão atuar na adenilatociclase, aumentando a AMP cíclico. A AMP cíclico ativa aquelas enzimas que eu falei, aquelas quinase, na PKA. A PKA tanto abre canal de cálcio na membrana, quanto mexe na afinidade da troponina pelo cálcio. E aqui tem uma coisa interessante. Quando você tem uma ativação beta-adrenérgica, aí você pode usar adrenalina, noro, ou um agonista como o isoproterenol, que ele é sintético, ele se liga a receptores beta-1 e receptores beta-2, aumentando a PKA vai tanto aumentar o cálcio intracelular, quanto ela vai fosforilar a troponina T. Quando a troponina T está fosforilada, a afinidade da troponina C pelo cálcio diminui. Ora, se você diminui a afinidade da troponina pelo cálcio, significa dizer que para o mesmo nível de cálcio, a força vai ser menor. E isso é bom para quê? Para o relaxamento. Então, olha só como a natureza foi generosa aqui. Se você tem um exercício físico, tem uma atividade simpática, essa atividade simpática vai ter que fazer seu coração contrair com mais vigor e aumentar a frequência, mas também ele vai ter que relaxar mais rápido, porque está vindo um monte de estímulo um atrás do outro, a frequência está aumentando. Então, o que a natureza orquestrou aqui? Ó? O mesmo sistema que ativa o receptor beta, aumenta o AMP ciclo, ativa a PKA, que faz entrar mais cálcio, é o mesmo sistema que vai induzir a recaptação de cálcio, vai aumentar a recaptação de cálcio para o retículo e vai diminuir a afinidade da troponina pelo cálcio, fazendo o quê? Ele relaxar mais rápido
mesmo tendo cálcio lá dentro. Então, ele diminui a afinidade do cálcio. Existem fármacos que agem aumentando o efeito que a gente chama inotrópico, aumentando a contratilidade, fazendo o quê? Inibindo a degradação do AMP cíclico. Se você tiver AMP cíclico por mais tempo, esses efeitos mediados pelo simpático vão estar exacerbados. Então, por exemplo, quem degrada o AMP cíclico é a enzima da família das fosfodiesterases. Existem várias isoformas aqui no coração. Você tem uma PDE, uma fosfodiesterase, que degrada o AMP cíclico para formar a AMP e depois a adenosina. Se você inibir a fosfodiesterase, você não deixa o AMP cíclico ser degradado, concorda? Com isso, mais AMP cíclico, então ele ativa mais a entrada de cálcio, ativa também o relaxamento mais rápido, e isso melhora a função contrátil, melhora a contratilidade. Mas, como eu falei, tudo na vida tem um preço. Você está melhorando a contratilidade às expensas de aumentar cálcio. Isso quer dizer que você vai estar requerindo do seu cardiomiócito o quê? Mais ATP. Isso quer dizer que se você está jogando adrenalina, noradrenalina, ou um inibidor da fosfodiesterase no coração, você tem que saber que a mitocôndria tem que estar lá boazinha, pronta para produzir ATP. Então, se você tiver uma situação em que o cardiomiócito já está com deficiência de contração, mas a mitocôndria dele também não está produzindo, está com aquela deficiência de produção de ATP, então você vai matar a célula mais rápido, porque você está querendo que ela trabalhe mais na situação que você não tem um fornecimento adequado de ATP. Então, os fármacos hoje em dia que estão sendo usados para tratar a insuficiência cardíaca, eles têm olhado essa situação de preservar o metabolismo cardíaco, tentar preservar, tentar melhorar a função mitocondrial, ou então usar um fármaco que, por exemplo, só sensibiliza a maquinaria contrátil ao cálcio. Por exemplo, aqui, ó, os fármacos são sensibilizadores da maquinaria contrátil ao cálcio. Imagina se você tiver um fármaco, uma droga, que ele entre no cardiomiócito e ele vá lá na maquinaria e deixa ela mais sensível ao cálcio. Ou seja, ó, vamos voltar naquele gráfico, nesse aqui, ó. Eu estou aqui, essa curva aqui do lado direito é a minha situação normal. Eu botei cálcio, o músculo contraiu com isso aqui. Imagina se eu aumentar a sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio, ou seja, para o mesmo nível de cálcio, a força vai ser muito maior. Isso tem uma vantagem funcional e metabólica muito grande, porque o cardiomiócito vai contrair mais, mas não tem tanta necessidade de recaptar cálcio, porque o nível de cálcio não aumentou tanto. Então, você preserva metabolicamente o coração. Tem um alcaloide que vocês conhecem bem, que tem ação aqui. Por exemplo, a cafeína. Né? Quem toma café sabe. O pessoal fala, não toma café, que pode causar arritmia, não sei o quê. Certas pessoas causam, certas pessoas não é para todo mundo, mas a cafeína, o que ela faz? A cafeína, ela tem uma série de ações dentro do cardiomiócito. Uma delas é ir lá no receptor de reanodina, aquele RYR2, ele abre o receptor de reanodina e sai um monte de cálcio. Inclusive, ele é até usado como uma ferramenta farmacológica para quando você quer estudar o quanto de cálcio tem no retículo, você dá uma dose alta de cafeína, se não me engano, 10 milimolar, e ele se liga no receptor de reanodina, deixa ele no estado aberto, sai o cálcio todo do retículo, então você consegue medir a quantidade de cálcio assim, indiretamente. Mas, por caso, a cafeína que a gente toma não vai fazer isso. Ela abre o canal de cálcio, mas não nessa concentração. E ela também é inibidora da fosfodiesterase e ela também aumenta, ela mexe na afinidade da troponina C pelo cálcio. Então, ela faz essas três coisas. Aqui eu botei a molécula da cafeína, ela tem esse grupo imidazólico, e justamente depois que os pesquisadores, os cientistas começaram a ver que a cafeína tem essas ações nos cardiomiócitos, eles estudaram a estrutura da molécula e viram que ela tem esse grupo, né, imidazol, e eles começaram, então, a sintetizar moléculas que mimetizassem a ação da cafeína com moléculas com estrutura química semelhante. Então, eles estudaram a anserina, a carnosina, a homocarnosina. Na verdade, essas moléculas são encontradas
dentro já do cardiombiócito, mas eles sintetizaram moléculas, o sulmazol, e começaram a estudar o que essas moléculas poderiam fazer no cardiombiócito para regular a contratilidade, mas os estudos ainda estão em andamento. Então, os efeitos da cafeína no músculo cardíaco. Então, a gente tem 3 básicos mecanismos da cafeína modulando contratilidade. Então, ele age nas proteínas contráteis, aumentando a sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio, ou seja, fazendo mais força para um mesmo nível de cálcio. Ele faz com que o retículo libere mais cálcio, como eu falei, ele é até uma ferramenta farmacológica, a cafeína, para você extrusar o cálcio do retículo, mas não nessa dose que a gente toma no café, ele só faz liberar um pouco de cálcio, e ele inibe a fosfodiesterase, com isso aumenta a AMP cíclica. Então, aqui nesse slide, a gente mostra isso, ó. Você pode aumentar a amplitude da força de contração, modulando a concentração de cálcio no citosol, se desloca para a direita ou para a esquerda e a força aumenta. Ou você simplesmente muda a sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio. Então, para o mesmo nível de cálcio, a força pode ser menor ou maior. Tudo tem vantagens e desvantagens. Olha só, se eu for colocar um fármaco, um alcaloide no coração, que aumente a afinidade ao cálcio, olha que legal. Desloquei para a esquerda, essa curva deslocada aqui para a esquerda, ó. Aumentou a afinidade, significa que para o mesmo nível de cálcio, ele vai contrair mais. Agora, a desvantagem qual é de você usar um fármaco que aumente a sensibilidade? Para relaxar é pior. Você ajuda na sístole, mas atrapalha na diástole. Por quê? Para o mesmo nível de cálcio, que antes ele não deveria estar ligando, ele está ligado, está lá em cima. E aí, quando você diminui o cálcio, ele ainda está ligado ao filamento contrátil, os filamentos contráteis estão ligados ainda, mantendo a contração. E isso é ruim para o relaxamento. Então, como eu falei, não tem almoço grátis. Então, o que os cientistas têm feito é tentar arranjar um fármaco que tivesse uma ação de aumentar a sensibilidade para a sístole, mas de diminuir na diástole. Isso aí que é o ouro da coisa, né? Da diástole ele tem que relaxar mais rápido, porque senão você vai prejudicar o relaxamento e aí você pode ter uma insuficiência diastólica. Para finalizar, então, nós falamos dos 2 mecanismos de regulação da contratilidade. Então, eu falei que é um mecanismo homeométrico e mecanismo heterométrico. Então, até agora eu expliquei o homeométrico, em que eu falei que o principal mecanismo de regulação homeométrica é ativado pelo simpático, principalmente onde você mexe no aumento do cálcio intracelular, você pode mexer na afinidade da maquinaria contrátil. Existe uma outra maneira em que ocorre a alteração da contratilidade nos cardiomiócitos e independe da ativação simpática, independe de ação de qualquer hormônio que haja sobre o coração, é um mecanismo intrínseco do coração. Esse mecanismo intrínseco foi estudado há muitos anos, mas quem descreveu melhor e acabou ficando mais famoso por isso foram 2 pesquisadores, um médico inglês chamado Ernest Henry Starling, em Londres, e um médico alemão chamado Otto Frank. O Otto Frank trabalhava com coração de sapo. E o Ernest Henry Starling, lá na Inglaterra, trabalhava com coração de cachorro. Então, essa é uma pintura do Starling. E esse mecanismo de regulação heterométrica, em homenagem a eles, não foram só eles que estudaram, mas foram eles que tomaram mais a conta dos últimos resultados que a gente tem ideia. Então, ficou conhecido como mecanismo de Frank-Starling, ou lei de Frank-Starling para o coração. Então, o que os 2 viram? O que o Ernest Henry Starling e o Otto Frank viram? Eles viram que, quanto mais sangue chegava no coração, com maior vigor esse coração contraía para ejetar esse sangue, de forma que nunca ficava acumulado. Então, se o retorno venoso aumentava, o débito sistólico aumentava junto, em condições normais. Eles retiraram o coração do corpo, no caso, o Otto Frank do sapo e o Ernest Henry Starling do cachorro, e eles viram que isso acontecia mesmo fora daquela modulação neuronal do sistema nervoso autônomo simpático, mesmo fora da modulação dos hormônios
sistema renina-angiotensina, que eles naquela época não se conhecia, mas mesmo fora da modulação dos hormônios. Então, eles falaram que esse era um mecanismo intrínseco, que independia de qualquer outro, era um mecanismo próprio do cardiomiócito. Na época, isso aconteceu por volta de 1900, 1911, que eles fizeram uma publicação mais importante. Não se sabia exatamente explicar por que quanto mais sangue chegava ao coração, maior era a distensão da câmara cardíaca e maior a contração. Com o advento de microscopia óptica e microscopia eletrônica, por volta de 1950, grupos, por exemplo, grupos do Huxley, do Hanson e outros, começaram a mostrar em músculo esquelético, inicialmente, que à medida que se estirava um músculo, o comprimento inicial do sarcômero aumentava, aumentando o número de pontes actomiosínicas disponíveis para a contração. Ora, se o músculo estava pouco estirado, sendo menor do seu comprimento do sarcômero dele, vamos botar um exemplo aqui, ó, nesse comprimento do sarcômero bem baixinho aqui, vamos botar 1,67, 1,8. Então, nesse comprimento, segundo essa proposta, os miofilamentos se sobrepunham, atrapalhando a formação de pontes. À medida que você ia estirando o sarcômero em repouso, e depois você estimulava, então lembra, você estira, ele está em repouso. Depois você estimula ele eletricamente, ele contrai. Então, dependendo desse comprimento inicial do sarcômero, a força ia ser maior ou menor. Então, em função dessa descoberta, esse mecanismo ficou conhecido como mecanismo de Frank-Starling. Por muitos anos, grupos tentaram explicar como essa força aumentava à medida que estirava, além dessa explicação das pontes. Então, resumidamente, várias teorias aconteceram, algumas que falavam que aumentava o cálcio, outras que falaram que não prova que aumenta cálcio. Até hoje existe essa discussão, se aumenta, se não aumenta, se mexe em trocador só de hidrogênio, se não mexe. Mas o que vale até hoje, o que mais se aceita quando você estira, você forma mais pontes, mas você aumenta o efeito Lattice. Esse efeito Lattice... Então, aqui a gente teria um sarcômero com um comprimento pequeno, e aqui quando o sarcômero é estirado. Então, quando ele está num comprimento pequeno, vou botar aqui embaixo, ó, em comprimentos menores, um exemplo aqui, comprimento do sarcômero 1,8 micrômetros. Então, a distância entre o filamento fino e o filamento grosso é grande. Quando ele é estirado, no exemplo aqui, um aumento do comprimento do sarcômero indo para 2,3 micrômetros. Então, essa distância aqui entre filamento grosso e fino, ou seja, entre a cabeça da miosina e o local na actina, o local no filamento fino onde ela vai se ligar, diminui. Então, isso favorece grandemente ao processo de contração. Então, repetindo aqui, menor comprimento do sarcômero, você tem maior espaço látice aqui entre filamento grosso e filamento fino. Quando estira, esse distanciamento aqui diminui, isso facilita a interação e a formação de pontes. Eu acho que a gente finalizou por aqui. Esse slide é só para mostrar uma coisa que eu falei para vocês, que a droga ideal, o agente cardiotônico ideal, ele teria que melhorar a afinidade do cardiomiócito na sístole, né? Aumentar, mas diminuir na diástole, seria o melhor. Alguma pergunta? Eu resumi o máximo que eu pude, lógico que a gente pode falar até um pouco mais, mas não, também vocês não aguentam. Muito bom, professora. A aula deu para esclarecer, lembrar várias coisas, né, da fisiologia, deu para dar uma clareada na mente. Eu tenho uma dúvida, não sei se faz muito sentido, quando a senhora falou da cafeína. Está escutando? Estou escutando, eu só não sei se eu fiz alguma coisa errada, espero. Deixa eu ver. Você só trocou a tela, mas não tem problema não. Tá bom. Quando a senhora falou da cafeína, quando a pessoa toma a mesma dose de cafeína, duas pessoas tomando a mesma dose de cafeína, uma sente mais efeito simpático do que a outra. Isso está relacionado nos 3 mecanismos que a senhora falou ou um em especial?
Então, pode estar relacionado com qualquer um dos 3 mecanismos. Nem todo mundo sente arritmia quando toma café. Então, tem o café decafeinado aí, o decaf, que tem gente que tem que tomar porque aumenta. Mas não é todo mundo, porque não é para todo mundo. Você lembra que qualquer fármaco, né, qualquer medicamento, você vai tomar um ibuprofeno, você vai tomar um antibiótico, você vai tomar qualquer coisa. Esse medicamento, o efeito dele, você tem a curva de sensibilidade. Será que você escrever no quadro ali, dá para enxergar? Dá sim. Vamos lá. Pode fazer o quê, Sofia? Tenta deixar só a sua tela para usar mais slides. Tá dando para ver aqui? Na verdade, esqueci que o pessoal do YouTube não está enxergando, mas... Não, agora dá para ver. Não vai dá para ver, Cleiton? Tirou o slide. Dá para então tá. ver, Dá sim. Cleiton, no YouTube? Dá sim, professora. O efeito e a dose, né, que você está em farmaco. Então, você pode colocar aqui o efeito que você quer. Você perguntou a história da cafeína, né? A cafeína vai produzir um efeito dependendo da dose que eu estou dando de cafeína. Então, ele pode simplesmente aumentar a liberação de cálcio, nessa dose que eu estou tomando, sei lá, uma xícara de café. Só que você falou que pode ter uma outra pessoa que, com a mesma dose, ela tem uma resposta diferente, porque a sensibilidade dela a essa dose é muito diferente. Então, essa diferença de resposta de um indivíduo para o outro, isso é previsível, né? Se a gente fizer aquela curva de Gauss das respostas, né? As respostas biológicas, elas seguem essa curva de Gauss, né? Um número pequeno de pessoas vão cair aqui num ponto em que ele responde pouco, um número grande vão cair nesse nível aqui, e o outro número pequeno que quase não responde nada, mesmo se você der uma dose muito alta. Então, finalizando então a resposta, você pode ter indivíduos que tenham os receptores de reanodina muito mais sensíveis a essa cafeína, eles podem ter aí um exemplo, claro, vamos botar já claro, um exemplo, mas já do lado extremo, não tem a CPVT que eu falei, os indivíduos que podem ter arritmias e morrer por um susto, né, uma emoção muito grande, aí já é o lado extremo, aquele que o receptor de reanodina dele já tem uma alteração, às vezes um aminoácido ali muda a sensibilidade do receptor, né, e ele responde muito mais. Então, isso realmente pode se dar em nível de receptor de reanodina, pode se dar em nível da maquinaria contrátil ou mesmo no sistema enzimático ali da PKD, porque nós não somos iguais, as pessoas não são iguais. Por isso que quando se faz pesquisa básica ou, né, ou experimental, você precisa de um número muito grande de pessoas, porque a variabilidade é muito grande de uma pessoa para outra. Então, essa pergunta que você falou, sim, a cafeína pode fazer um efeito para você e outro para mim, porque a gente tem diferentes sistemas, sensibilidade dos nossos sistemas pode ser muito, são muito diferentes, né? Perfeito, professora, obrigada. De nada. Muitas pessoas. Professor, acho que foi isso. Eles não têm perguntas. Eu terei várias perguntas amanhã. porque essa última parte eu vou reestudar de novo. Aí, na hora que eu estudo de novo e assisto de novo, aí que eu fico com um monte de perguntas. Então, vocês podem, se tiver pergunta amanhã ou qualquer dia, né? Tem meu canal lá, mesmo no canal, tem um canal aí no YouTube, que é Ivanita Stefanon, pode pegar e botar a perguntinha ali que eu respondo. Aí todo mundo, às vezes a pergunta de um é a mesma de muita gente, né? Daí, se eu souber, eu respondo. Pode colocar lá. Fica à vontade. Nossa, que bom, professora. Bom saber. Professora, muito obrigado pela sua aula, tá? A senhora sempre arrasando com as aulas. Brian, Deu para relembrar muita é o coisa. meu fã, né, Brian? Eu sou seu fã, professora. Até uma Acho que não sou eu, né? Tem várias pessoas aqui que são fã da senhora.
Muito obrigada. Agradeço o carinho. Brian sempre fofo, fofinho, Brian. Muito obrigado pela aula, muito boa, professora. Hora Até que a próxima precisarem. aula. Até a próxima. E guardem as perguntas, põem lá no canal que eu vou respondendo o que eu souber. Tudo E a bem. senhora me envia o link, professora, do canal da senhora lá, para eu passar para eles no grupo. Não Que entendi. eles Desculpa. podem. É bom no WhatsApp. Eu pego no WhatsApp com a senhora. Aí fica mais Falhou um fácil. pouquinho. Ah, Você falou para eu olhar o WhatsApp, foi isso? não, é para me enviar no WhatsApp. Ele quer o link, professora, do seu YouTube O para link ele do passar para a gente. Enviar um link. Eu vou pedir a Sofia aqui, minha gatinha aqui, para fazer isso para mim. Assistente Gatinha. que a senhora tem, né? Hã? A assistente da senhora aí. Minha assistente Sofia e Walter, que me ajudam. Tá certo. Família Então tá, para ir, né? Exatamente, professora. Isso aí, família tem que trabalhar unido, né? E aqui eles me ajudam muito. Se não fosse por eles, Ah, eu ia que me bom. enrolar toda aqui. Muito bom, professora. Muito obrigado, tá? Tá bom, disponham. Boa noite. Fique com Deus, professora. Boa Tchau. noite para vocês Fique com também. Deus, Fiquem gente. com Deus. Tchau. Abraço, gente. Tchau. Tchau.